falou do jornal, quando acontece alguma coisa com uma criança ou algum crime hediondo, o que as pessoas mais fazem é julgar. Julgar e com aquela raiva de querer que aquela pessoa pague de alguma maneira. Mas se colocasse aquela pessoa na frente de cada um que está julgando, talvez ele fizesse pior. Então, não julgar. Tá, mas não tem explicação. Não tem explicação, mas não julga. Aceita. Porque Deus está olhando por tudo. E esse ser que fez isso agora, sem consciência, em algum momento vai se sentir envergonhado, culpado e com medo de que aconteça com ele também aquilo que ele praticou. Então a gente não pode julgar o outro porque a gente não sabe o que a gente fez lá atrás. De repente, em outra vida, a pessoa matou, roubou, fez de tudo. E nessa vida ela se redimiu e ela pediu essa nova chance para um novo renascimento, uma ressurreição do espírito dela, para que ela pudesse aplicar bem os dons, os valores, a sabedoria, o poder e o amor que existem dentro dela. Mas ela vem e continua julgando, porque aquilo ainda está dentro dela. Então, a oportunidade de fazer diferente, Deus dá para todo mundo, inclusive daquele que errou. Ele pode ter errado num dia de loucura, e em todos os outros dias da existência dele, ele vai se culpar, vai se envergonhar, mas aí ele precisa aceitar aquilo que ele fez. E a partir daí, se curar de vez. Então é olhar para a agressividade que ainda tem dentro de você, que ainda precisa de vazão e ainda precisa do autoconhecimento para saber da onde ela vem e por que ela está lá e para ser limpa. E esse choro que até nas orações eu choro muito, né? Quando me vem isso à mente, essa presença da violência e do sofrimento. Porque aí, às vezes, você ainda está chorando por você mesmo. Você ainda está chorando por alguma coisa que você ainda cometeu. A equanimidade é receber a situação, boa ou ruim, da mesma forma. E esse julgamento está dentro de você. Porque, por exemplo, nos jornais que aparece essa desgraça, esse sangue, essas coisas ruins, isso só está alimentando mais a ideia das pessoas que já tem essa sementinha dentro delas e que precisa só uma aguazinha todo dia. E esse jornal faz essa aguazinha. Esse jornal vai alimentando essas ideias dessas crianças acharem um revólver e ir na escola matar todo mundo. Do tráfico, do assalto, da guerra, da destruição, isso alimenta. Então, assim, a gente precisa ficar longe disso, porque o próprio julgamento é a manifestação de uma energia que está dentro de você. E se é contra a violência que você está agindo hoje, você tem que agir contra a violência que você emana no seu pensamento contra o animal que está se alimentando ou contra um crime hediondo. É você compreender, tá tudo certo, mas procurar evitar e entrar em contato. Isso está no mundo? Está no mundo. Mas você não precisa ficar alimentando todo dia, assistindo todos os jornais com toda aquela desgraça. Eu estou há 7 anos, eu não assisto televisão e não leio mais os jornais, os colegas de trabalho, a Andressa se alienou, né? Porque é justamente isso, em uma meditação veio que é como se fosse uma semente maligna que ela se espalha e nasça. E isso está na casa das pessoas todos os dias. E em vários horários por dia. E isso vai alimentando uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva tem muita força. Tem muita força de destruição.
Porque imagine milhares de pessoas estarem com raiva daquele que matou, roubou ou causou alguma coisa. Milhares de pessoas estarem com raiva da guerra. Milhares de pessoas estarem com raiva da outra religião. Né? Isso tudo só está alimentando destruição. Infelizmente, só está alimentando destruição. Então, se você puder viver na sua vida, não que você esteja colocando uma máscara, né? Não quero ver, não é isso. Mas não alimentar, porque ainda dentro da gente tem essa indignação, porque dentro da gente ainda tem essa violência. De todos, né? Todo mundo tem a Sim, sombra. E aquela pessoa que está julgando o outro porque matou não sei quem, ela está fazendo pior em pensamento. Porque tem que matar, porque tem que não sei o quê, porque... Gente... A minha questão é por que Deus permite isso acontecer? Deus permite? Essa a minha questão. Ele dá o livre-arbítrio, porque ele dá a chance das pessoas se redimirem. A semente da vingança está dentro delas, a semente da maldade, do ódio, da raiva, está dentro delas. E elas manifestam isso porque Deus permite que a liberdade da pessoa agir. Ela pode se curar. Mas aí o egoísmo meu, eu quero pra mim, faz com que a pessoa mate, roube e faça coisas muito ruins. Porque ela tá pensando nela, ela não tá pensando no outro. Porque senão ela não faria nada de mal pro outro. Né? Se ela amasse Deus, mesmo de verdade, ela não acharia que o Deus do outro é pior do que o Deus dele. Ele aceitaria o Deus do outro. Porque é o Deus do outro, é a fé do outro, respeita. Você não quer que a sua fé seja respeitada? Respeita a fé do outro. Você não quer que a sua família seja respeitada? Respeita a família do outro. Né? Não faça, e aí vem a palavra de Jesus, né? Não faça para o outro aquilo que você não quer para você. Então precisou vir um ser de uma evolução espiritual gigantesca, encarnar, passar tudo o que passou. Gente, ele morreu com 33 anos. 33 anos. Jovem. Mas a potência do espírito, do amor dele, pôde deixar a mensagem ecoando. E que Deus abençoe para que ecoe o resto da vida planetária. Queria dar um depoimento. Fala alto. Quero dar um depoimento. Antes de eu encontrar minha vida espiritual, eu era ateu. E eu era ateu porque eu não entendia como Deus podia permitir guerra e os mendigos e toda essa dor e essa desfragmentação, né, da luz. Depois, e aí eu me curei pela compreensão da lei do karma. No dia que eu entendi o que significa a lei do karma, que o Oriente, né, com muitos, demoraram anos, na verdade, para eu passar por um mendigo e acreditar que ele tá bem, ter fé que ele tá bem. Assim, o Oriente traz muito esse estudo, assim, né, de que a lei do karma, de que a lei de ação e reação, a lei da ordem do estudo da entidade, seja ela o formato que ela tiver, seja numa árvore, seja num animal ou em um humano. Então, eu sou muito satisfeita com a compreensão que a lei do karma me traz, assim, dessa lei que é muito pontual. Para mim, é uma resposta que eu tenho comigo, e eu vejo o ebola na África e falo, eles estão cumprindo a missão mesmo, assim, de realmente ressignificar a história deles, que vai saber que guerra, quantas mil pessoas aqueles não já mataram e estão então dissolvendo o próprio karma por métodos naturais, né, de algum vírus ou enfim, estão se curando dentro do que não eles importa, podem. Não importa o que seja, na condição que seja, não importa nada. Importa que Deus está olhando tudo e que nada, nenhuma vírgula, acontece sem a permissão do divino. Do divino dentro da gente e do divino fora da gente, do Pai Criador, gerador e mantenedor de toda a vida, né? Nada acontece sem essa permissão. E
eu lembro de uma situação que eu vivi. Eu morava num apartamento muito alto que eu olhava embaixo e tinha algumas pessoas morando na rua. E tinha uma mulher lá e mais 2 ou 3 homens. E eu tinha assim muita compaixão com essa mulher, que eu olhava pela janela e eu falava todo dia, pensava comigo todo dia, meu Deus, né, olha por ela, porque, puxa vida, uma mulher menstruada, uma mulher ali na rua, ela não pode tomar um banho, sabe? Por favor, olha por ela. E todo dia eu olhava para aquela mulher e pensava. E um dia eu estava numa festinha de aniversário do meu sobrinho e a mãe do meu sobrinho estava conversando comigo, eu não sei porque o assunto aconteceu e eu falei, a moça ali na frente e tal, de casa, aquilo me machuca ver essa moça. Puxa vida, ela não tem condição de tomar um banho. Eu fico pensando assim, puxa vida, né? Poxa, é uma mulher. E não que o homem não precise, eu sei, mas tem algumas condições que é mais difícil para a mulher, né, do que para o homem. Fazer um xixi, sei lá, a menstruação, eu fico com pena, assim. E a violência também. E aí, essa moça falou assim pra mim, ela estudou comigo, na mesma escola que eu. Eu falei, quê? Ela falou, então, ela estudou comigo, na escola paga, de freira, ela estudou comigo. E a mãe dela é vizinha da minha mãe. Eu falei, e como assim? Por que ela mora na rua? Porque ela quer. Eu falei, mas como porque ela quer? Ela falou, um dia, indignada, eu parei o meu carro, desci e falei com ela. Fulana, você estudou comigo, você tem o mesmo estudo que eu. Sua mãe mora do lado da minha, né? Por que você não está na casa da sua mãe? Por que você não está trabalhando, cuidando da sua vida, progredindo? Você está na rua. E ela falou, quem é você para descer do seu belo carro e vir falar comigo? Você é escrava, eu não sou. Você tem hora para acordar, você tem hora para se alimentar, você tem todas as suas dívidas para pagar. Eu não tenho. Eu vivo a minha vida em liberdade. Aí ela baixou a cabeça, pediu desculpas, a minha cunhada, entrou dentro do carro e foi embora. E aí quando ela me contou, aquilo para mim foi um choque, mas foi uma grande consciência. As pessoas estão onde elas se colocam e onde elas querem estar. São todas as pessoas assim? Não, mas muitas. Então, a pessoa que eu passei anos olhando e sentindo uma pena, o meu olhar modificou completamente. Ela está onde ela quer estar. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. E mesmo vendo pessoas que não têm condição, supostamente não têm condição, chegando lá e conseguindo ter uma vida digna, honesta, boa, correta, são vencedores, são vitoriosos. Nadaram contra a maré. E aqueles que já têm a maré ao favor, muitas vezes não aproveitam essa maré. E ainda fazem coisas ruins para outras pessoas. Então assim, tá tudo certo. Tá tudo certo.